A Sociedade Interamericana de Imprensa, que reúne 1.300 empresas de mídia do continente, declarou hoje que o estado da liberdade de imprensa na Argentina está em crescente deterioração e que a legislação tem permitido a interferência do governo no conteúdo dos meios de comunicação. Um grupo de jornalistas argentinos entregou à Sociedade Interamericana de Imprensa um documento em defesa da lei de meios, assinado por pelo menos 1.000 pessoas. Reunidos com o presidente da CIP, Gonzalo Marroquín, os jornalistas defenderam a lei aprovada em 2010, que impede a formação de monopólios. Eles pediram que a organização colabore para que todos os meios argentinos cumpram com a lei. A CIP está em Buenos Aires para avaliar a liberdade de imprensa no país. Gabriel Mariotto, periodista, catedrático, político de Argentina. La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa y no es la ONU ni la OEA, es la organización que nuclea a empresarios de la comunicación. La CIP está íntimamente vinculada a la CIA. Lo que diga la Sociedad Interamericana de Prensa realmente es producto de la mirada de un sector conservador, dueño de los medios históricos de América Latina, que se han callado todo en las dictaduras, que han combatido a los gobiernos populares. El respetado periodista Federico Fasano, director de diario La República de Uruguay, identifica claramente esos intereses. Bueno, la CIP siempre fue el Ministerio de Colonia Informativo de los Estados Unidos. Así, desde su origen, que tiene un origen espurio, nace en la Cuba de Batista, ¿no? Y además son los grandes propietarios de los medios de comunicación los que la integran. Hay una confusión, se cree que son los periodistas, no son los periodistas, son los medios de los dueños de los medios de comunicación. Es decir, ahí está representada la florinata de la apropiación privada de un bien común que es la cultura, el conocimiento y la información. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, nació en 1943 en la Cuba del dictador Fulgencio Batista. La CIP fue la encargada de ejecutar las campañas mediáticas de desprestigio y ataque a numerosos gobiernos de América Latina organizados por la CIA. ¿Sabes qué? En el 2000, la CIP inauguró en Miami el edificio Jules Du Bois. Jules Du Bois, el homenajeado, nada tiene que ver con el periodismo o la libertad de expresión. Du Bois fue un oficial de la CIA encargado de diseñar los principios y la doctrina de la CIP. Aqui, hoy, en este lugar... Durante a última ditadura militar, a empresa Papel Prensa, única produtora de papel para jornal do país, passou às mãos dos principais jornais em sociedade com o Estado. Em troca, ofereceram um tratamento cúmplice com o sistema de terror recém-começado. Enquanto isso, está sendo investigada a responsabilidade de delitos de lesa humanidade que envolvem diretores dos 2 diários que ainda estão em propriedade dessas ações, Clarín e La Nación. O parlamento vai debater sobre a prerrogativa de deixar o Estado encarregado de regular o preço, a produção e o acesso ao papel de todos os meios gráficos do país. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação.
Miriam Leitão, o governo não vai conseguir explicar, né? Porque continua aquela velha história da promiscuidade entre lideranças sindicais pelegas e o governo peronista. Exatamente, é o típico peronismo. O principal líder sindical argentino, Hugo Moyano, é um dos poderosos do governo da Cristina Kirchner, talvez o mais poderoso no poder, o mais poderoso dentro da estrutura do governo. Então, quer dizer, na verdade, todo o movimento sindical segue as ordens do governo. O governo tem tentado censurar a imprensa há muito tempo, principalmente. Com a oposição enfraquecida no Congresso, o único adversário de Cristina vem do sindicalismo. No discurso de posse, a presidente disse que não vai aceitar chantagem dos sindicatos. A resposta veio rápida. O secretário-geral da CGT, a principal organização sindical da Argentina, Hugo Moyano, foi aliado incondicional de Néstor Kirchner, mas hoje diz que o diálogo com a presidente Cristina está suspenso, porque foi cortado por ela. E avisou que nas negociações salariais deste ano, os trabalhadores não vão cobrar a inflação oficial, mas sim a inflação dos supermercados, bem mais alta. Lo lamentamos, pero no vamos a dejar de... O principal líder sindical argentino, Hugo Moyano, é um dos poderosos do governo da Cristina Kirchner, talvez o mais poderoso. O único adversário de Cristina vem do sindicalismo. O mais poderoso. Novos bloqueios impediram a circulação de jornais na Argentina e provocaram mais reações em defesa da imprensa livre. A reportagem é da correspondente Délis Ortiz. De novo na primeira página, jornais impedidos de circular. Foi na província de Córdoba, a segunda maior do país. 70% da tiragem dominical dos diários La Voz del Interior e Dia a Dia não puderam ser distribuídos. Os dois são do grupo Clarín, que no dia 27 não circulou, também por causa de um bloqueio. Bloqueo de Clarín a sus empleados. El 9 de marzo, después de muchos años, la empresa nos ha reinstalado en nuestro puesto de trabajo, pero no nos da tarea, con lo que está violando la reinstalación y el acuerdo que se firmó acá en el Ministerio de Trabajo y la resolución que dictó la justicia en el 2009. E uma nova denúncia do Grupo Clarín deve aumentar a tensão. A empresa afirma que foi vítima de uma tentativa de extorsão e diz que um sindicalista ligado ao governo foi flagrado ameaçando impedir a circulação do jornal se não recebesse 9 milhões de pesos, o equivalente a 3 milhões e 600 mil reais. Diante da crescente ameaça aos meios de comunicação, o governo federal se limita a dizer que são questões sindicais legítimas e a reafirmar sua política de não repressão ao que classifica de protestos sociais. Luchamos contra a explotação, pero que não temos tampoco que permitir que surja outro fenômeno, que é o de la extorsión. Por allí, sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos si no se dan cuenta, porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical. Para os defensores da liberdade de imprensa, o que está acontecendo na Argentina já passou dos limites. O presidente da Associação das Entidades Jornalísticas da Argentina diz que os bloqueios marcam uma truculência contra a imprensa independente. Para Daniel Densen, o governo trata a imprensa como oposição, porque não gosta do que ela divulga. O jornal Clarín, que é o jornal mais crítico ao governo, esse é um ano eleitoral, ela quer dobrar a imprensa, que pode ser uma ameaça à reeleição dela. E o governo argentino, além de proibir e censurar a imprensa, ela manipula os índices de inflação. Então, a Argentina está virando, como bem disse o Alexandre, isso são assombrações do passado que estão voltando, infelizmente, no país vizinho. A gente já viu isso, né? Isso são assombrações do passado. A gente já viu isso, né? Quando o senhor começou, a ditadura militar ainda acontecia. Como é que foi trabalhar naquela época? Olha, eu
Na verdade, eu cobri economia, nunca sofri nenhum tipo de restrição. A restrição maior era na política. Eu cobri economia na época do governo militar para o Jornal do Brasil. Nunca tive nada censurado, nunca tive nenhuma pressão, de modo que, na verdade, eu não sentia tal ditadura militar. E a gente já viu isso, né? Eu não sentia tal ditadura militar. Qualquer reportagem sobre declínio era proibida. Também o eram as críticas persistentes e sua publicação. A lista de assuntos censurados era interminável. A ordem proibindo a menção de algum acontecimento era frequentemente enviada aos jornalistas antes mesmo que acontecesse. Por exemplo, o senhor está proibido de noticiar um sequestro que acontecerá amanhã, provavelmente em Curitiba. A TV Globo muitas vezes foi além do que era requisitado. Transformou as pessoas em não pessoas. Eles proibiam minhas músicas, a censura proibia algumas músicas minhas, a censura que era oficial, do governo. Agora, a TV Globo se encarregou de ser mais realista que o rei, de reforçar essa censura, proibindo o meu nome. Em 1947, os grandes produtores de Hollywood se reuniram no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e resolveram que artistas com tendências políticas em desacordo com seu ideário não trabalhariam mais em filmes. Surgia a lista negra e a consequente caça às bruxas. Em pouco tempo, não somente radicais ou liberais eram perseguidos. Qualquer artista que desagradasse aos chefes de estúdio era listado e não conseguia mais trabalho. Com um impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da Constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandado embora, corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob a ameaça de que estes não serão lá veiculados. Como a rede detém quase que o monopólio do mercado, os anunciantes não ousam nem pensar em artistas que possam desagradá-la. Porque atores que trabalham no meu programa, como Eliezer Mota, como Nina de Pádua, foram vetados em comerciais. As agências foram informadas, não oficialmente, é claro, como aliás acontece em todas as listas negras, que suas participações não seriam aceitas. É triste que nesse momento, em que se escreve diariamente a democracia no Congresso, uma empresa que é concessão do Estado cerceie impunemente o trabalho do artista brasileiro, de um modo geral já tão mal remunerado. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. Legalidade que o caudilho não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem: a disciplina e a hierarquia militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado dos comunistas. Editorial do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1º de abril de 1964. Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Este não foi um movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais. O Globo, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1964. A população de Copacabana saiu às ruas, em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios, enquanto o povo dava vazão nas ruas ao seu contentamento. O dia, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1964. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Editorial do jornalista Roberto Marinho, publicado no jornal O Globo, edição de 7 de outubro de 1984, sob o título Julgamento da Revolução. Entende agora por que chama a imprensa brasileira
de partido da imprensa golpista? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Me llamo Frank Larroux, como decía el amigo, pero soy guatemalteco, a pesar de tener un nombre tan raro. Desde el 1 de agosto, relator especial de Naciones Unidas para Libertad de Opinión y Expresión en el Mundo. Normalmente los relatores nos toca, como los mecanismos especiales en derechos humanos de Naciones Unidas, ver las situaciones críticas, y esa es nuestra función. Pero también nos toca, el título del mandato es la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y en ese sentido también tenemos mucho interés en buscar las buenas prácticas y los ejemplos positivos. Hoy le decía yo a la presidenta Cristina Kirchner que es para mí un gran gusto y un gran honor, y lo digo aquí, lo reitero públicamente, venir a Argentina, que está presentando lo que yo creo el proyecto de ley más avanzado en libertad de expresión hay en América Latina y ciertamente un ejemplo para el mundo. De que o estado da liberdade de imprensa na Argentina está em crescente deterioração. El proyecto de ley más avanzado en libertad de expresión hay en América Latina y ciertamente un ejemplo para el mundo. Pero además de que este proyecto de ley establece las bases para la comunicación audiovisual, para las frecuencias radiales, televisivas, también es importante, pero muy importante, marcar el mecanismo de consulta que aquí se ha realizado. Nunca me he encontrado en América Latina, yo soy abogado y periodista en mi propio país, he trabajado radio por 7 años y tengo una columna de prensa, nunca he visto un proyecto de ley de ningún tipo, pero mucho menos relacionado con libertad de expresión, consultado con tantos sectores y en tantas formas y en tantas regiones. E que a legislação tem permitido a interferência do governo no conteúdo dos meios de comunicação. Creo que es muy importante lo que Argentina está haciendo, creo que es muy importante el ejercicio y el proceso de consulta, y creo que es importante la urgencia de esta ley. La ley actual de Argentina, me contaban, es una ley de hace 25 años de la dictadura militar. Ningún país de América Latina puede quedarse con legislación que sea producto de sus viejas dictaduras militares. Mi país pasó por dictaduras militares y por un periodo de genocidio, y es el gran esfuerzo en recuperar ese espacio con una legislación verdaderamente democrática. Pero aquí me alegra, y lo reitero, especialmente el ejercicio democrático de consulta antes de presentar la ley al Congreso, al Parlamento argentino. Para os defensores da liberdade de imprensa, o que está acontecendo na Argentina já passou dos limites. Atenção, pela primeira vez na história. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros.